Democrático, baratinho, colorido, acessível e muito icônico. Cara, são muitos adjetivos pra falar da linha Moto G, mas a linha Moto G tá fazendo 10 anos esse ano. Agora em 2023, os Moto Gs completaram 10 anos e eu lembro muito claramente, como se fosse hoje, que lá em 2013 eu comprei a primeira edição do Moto X, o Xzinho, tá? A primeira edição do Moto X, porque ele era muito revolucionário pra época e ele era a grande junção e o primeiro fruto da compra da Motorola pela Google, já que a Motorola foi comprada pela Google e depois vendida agora pela Lenovo, e agora a Motorola é da Lenovo há muito tempo, mas a Motorola by Google lançou o Moto X de primeira geração e também foi responsável pelos primeiros Moto Gs até o Moto G4 Plus. O projeto ainda era ali da Google, a transição foi do Moto G3 Turbo para o Moto G4 Plus, essa foi a transição entre Google e Lenovo, mas até o Moto G3 Turbo é Motorola by Google e eu tive Moto Gs como meus smartphones principais até o Moto G4 Plus. Esse foi o último que eu usei como meu smartphone principal, como meu daily driver, o smartphone de uso do dia a dia, e eu fui muito feliz e também tive algumas frustrações, é claro, como todo mundo, usando Moto Gs ao longo do tempo. Mas a gente não pode negar que, independente dos Moto Gs serem intermediários de entrada, e hoje eles não são mais isso, porque a gente tem Moto G de várias categorias hoje, e tivemos Moto Gs com processador de top de linha, teve o Moto G100, Moto G200, a gente tá falando de uma linha icônica e que revolucionou a tecnologia e democratizou a tecnologia aqui no Brasil e em vários outros países de terceiro mundo, né? Eu quase engasguei pra falar terceiro mundo, porque a gente tem que lembrar que a linha Moto G é muito bem sucedida aqui no Brasil, na América Latina e em países de terceiro mundo, países que estão em desenvolvimento, porque a gente não é tipo americano que pode pagar $1000 no iPhone assim tão fácil, né? E foi uma grande revolução na época você ter um telefone que era acessível, que ele custava tipo uns R$ 600 na época, que era já um preço alto, mas ele conseguia entregar muitas das coisas e ele tinha muitas coisas a mais que outros intermediários de marcas muito famosas como a Samsung, por exemplo, que tava ali patinando com seus Galaxy Grand Prime, Grand Duos, aquele monte de telefone lento e cabaço de plástico, e a Motorola foi lá e lançou um smartphone barato, bonito, com tela boa, com áudio legal, com rádio FM, sabe, com uma câmera decente, uma câmera interessante mesmo, e com as capinhas coloridas que foram febre. Muito antes da época das capinhas de plástico, a gente já tinha as tampinhas coloridas dos Moto Gs, e a Motorola acertou em cheio no mercado tão carente por produtos mais baratos. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro Moto G, eu não botei tanta fé nele, eu sabia o que ele era, eu já tinha um smartphone mais top, eu tinha o Galaxy S3 na época, depois eu fui pro S4 e já tinha vindo dos Nexus que eu tinha antes e vai vendendo e um comprando outro, então eu sabia o que já era um telefone top. Mas eu sabia também que pessoas como a minha mãe, por exemplo, a finada Dona Ruth, que esteja no céu de onde ela estiver, beijo pra você, mãe, a minha mãe nunca soube o que era um telefone top de linha. E pela primeira vez na vida, quando eu dei um Moto G pra ela de presente, ela sentiu que tinha um smartphone rápido na mão, e eu vi não só minha mãe, mas muita gente que saiu ou do telefone de conchinha do flipzinho, ou do telefonezão chinês piratão falsificado, ou de algum smartphone muito carroça de alguma marca que era dominante na época aqui, tipo Samsung, LG, Sony da vida, pra um telefone que tinha o Android puro de verdade, que antes ele era puro, hoje ele não é mais, e há controvérsias ao lance do Android puro, mas nem eu muito acredito nessa tese, mas enfim, e a gente tem um marco na história de um produto que veio bom, bonito e barato e rápido para os padrões da época, tá? Você pode dizer que os Moto Gs eram lentos, que eles tinham pouca memória RAM, e sim, eles tinham pouca memória RAM, que eles rodavam só os aplicativos básicos, mas eles eram um refresco, um alento em tempos, onde você tinha que pagar muito caro, mais de R$ 3.000 um top de linha, que eles custavam só isso, hoje eles custam 15 mil reais, mas na época R$ 3.000 você comprava um top de linha muito top, e você tinha já as empresas chegando no limite dos R$ 4.000 por um flagship, e essencialmente o Moto G era uma grande súmula, um grande resumo de recursos bons e legais para uma galera que precisava de um smartphone para apps básicos, para jogos leves e para comunicação do dia a dia. Basicamente dá pra dizer que o Moto G é o pai do Zap Zap e é o pai da comunicação brasileira, a moderna, o pai da comunicação brasileira moderna, tá? Não vou dar esse título só, porque tivemos outros pais da tecnologia moderna, mas o Moto G veio para impactar o mercado de uma forma muito doida e sem querer. Na verdade, a Motorola nem tinha essa pretensão, vamos combinar, ela lançou o produto como se fosse um produto mais barato mesmo, e ela percebeu a bola de neve que ela mesmo causou. O Moto G se tornou um sucesso de
vendas absurdo, é provavelmente a linha mais bem sucedida do Brasil até hoje e de muitos países de terceiro mundo, como a Índia, por exemplo, a Rússia, países em desenvolvimento, países aqui da América Latina inteira ama o Moto G, e é muito doido pensar que eu tive, o Moto G que eu mais usei foi o Moto G3 Turbo, e eu usei numa época onde eu tinha saído de um flagship da Sony que eu tinha um Xperia Z2, e ele quebrou, ele trincou, entrou água, deu uma bad toda, e eu fiz um downgrade, porque era o que o meu dinheiro podia comprar, né? Eu fui todo feliz pro Moto G3 Turbo, que inclusive foi presente de aniversário da produção no nosso primeiro ano de namoro. Eu nunca vou esquecer do meu Moto G3 Turbo de capinha azul, porque ele foi um divisor de águas na minha vida, que ele foi um telefone que me deu muitos recursos numa época onde eu não tinha, já que eu tinha saído de um flagship que tinha quebrado, e eu não tinha como produzir conteúdo, eu não tinha como fazer vídeo na época, eu já fazia vídeos no meu outro canal, que nem era o Tech Nerd, que era um canal de daily vlog que eu tinha, que se chamava Zerando a Vida, onde eu fazia vlogs do dia a dia e tal, e eu aproveitava que ele tinha proteção IPX4 e eu botava o bicho pra arrebentar. Tem vídeo meu na piscina com o Moto G3 Turbo, e cara, ele nunca estragou, ele não tinha nem IP68, ele tinha IPX4 e IPX5, se eu não me engano, mas ele nunca entrou água. Eu nadei muito naquela piscina do Sesc Belenzinho, botei ele na chuva, levei até ele pra praia, não na água, é claro, mas levei até ele pra praia, e foi um dos smartphones mais guerreiros que eu tive, e aí eu pude não só usar o Moto G 1, 2, 3, na verdade o 3 eu não tive, eu tive o 3 Turbo logo de cara. Eu usei o Moto G1, o Moto G2, 3 Turbo, o G4 Play, o G4 Plus, e pra frente eu usei todos pra fazer review, consegui ter acesso a basicamente todos. Eu talvez não tenha testado todos até hoje, porque esses mais recentes eu não peguei, a Motorola não me enviou, mas ainda bem que a Motorola sempre me mandou vários smartphones pra testar e os Moto Gs estavam no meio deles, tá? E é uma linha que eu considero muito importante. Por mais que a gente evolua, vá ganhando mais dinheiro, sei lá, e vá migrando pra flagships, como foi o meu caso, eu nunca vou esquecer do quanto o Moto G3 Turbo foi importante pra mim e do quanto eu sei que a linha Moto G é importante pro Brasil. Ela democratizou a tecnologia e ela levou tecnologia pra mão da minha mãe, que nunca teve uma câmera na mão, que nunca teve um smartphone que era rápido, que podia instalar o joguinho. Minha mãe jogava Candy Crush, falava no Zap Zap, mandava mensagem pra mim no Messenger, falava comigo, né, pelo Facebook. Minha mãe ganhou um mundo todo novo na palma da mão, e eu vi as amigas, as velhas amigas da minha mãe, eu vi muita gente, dos jovens aos adultos e aos mais velhos, ganhando esse mundo nas mãos, porque o Moto G trouxe essa acessibilidade meio que sem querer. Não é quando uma empresa força em trazer recursos inúteis para as pessoas. Ela trouxe dignidade, na minha opinião, para o mercado brasileiro, que não tinha essa dignidade. Os produtos, eles eram caros. Você ia no shopping, você via lá no shopping, nas lojas, aqueles smartphones velhos de plástico com tela feia, que dava burn-in, aquele smartphone lento, aquela TouchWiz atrasadaça, você viu o Galaxy Grand Prime, Granduz, aqueles telefones tão lentos e tão frustrantes, e o Moto G tava lá, bonito, robusto, de aquele plasticão bruto, aquelas texturas, muitas cores. Era um smartphone que agradava jovens e pessoas mais velhas. Era um smartphone que tinha uma câmera muito decente e que a Google ia constantemente atualizando, e que quando você tava com o seu top de linha, ele tava atrasado lá no Android 4, Android 5, sei lá, Android 3, ele já tava no Android 5, Android 6, 7, ele já tava subindo de Android rapidão, ele tinha updates consistentes, pouquíssimos bugs, e claro, ele também tinha o lado ruim, né? Nem tudo são flores. Ele não tinha um hardware muito parrudo, e quanto mais coisas difíceis você queria fazer com ele, mais complexa a vida dele ficava. O meu Moto G3 Turbo, quando eu gravava com ele na resolução máxima, gravava em Full HD lá, 30, que era a resolução máxima dele, e tentava editar algum vídeo, tentava, sei lá, rodar algum jogo mais pesado, é óbvio que ele dava aquela fritada boa, mas a gente tá falando de um produto que era muito à frente do seu tempo, e de uma linha que já foi muito à frente do seu tempo, e hoje ela é uma linha muito show, é uma linha muito incrível, mas que tá ali perdida no meio de várias boas concorrentes e competindo contra gigantes globais, coisa que a Motorola, ela é, mas às vezes nem tanto. A gente tem que colocar a Motorola no lugar certo, até pra não setar a expectativa de forma errada. A Motorola é uma empresa que eu adoro, é uma empresa incrível, mas eu acho muito complicado realmente competir contra as grandes empresas chinesas, e olha que ela é uma grande empresa chinesa. Difícil competir contra a Samsung, difícil competir contra empresas que estão muito fixas no mercado, estão muito bem sucedidas no mercado, mas independente do passado que a gente tenha glorioso e tal, o futuro também é uma coisa muito interessante pra gente ver dos Moto Gs, porque a Motorola continua focando bastante, lançou o Moto G esse ano, trouxe recursos
que tinham só nos motos mais avançados e na linha Edge. Então é legal ver que a Motorola ainda tem carinho pelo Moto G, pelo Moto G alguma coisa, tá? Mas ele já foi um produto mais icônico no passado, na minha opinião. Ele já foi um produto mais importante. Hoje ele é só o resultado e ele é basicamente o precursor de um mercado que já tá mais amplo hoje, já tá mais democratizado. Mas naquela época, eu lembro quando eu comecei a pegar smartphone pra testar, eu lembro que era muito difícil você achar um smartphone tão completinho com ele naquele preço. Depois a Motorola lançou a linha Moto Z, eu tive o Moto Z de primeira geração, tive o Moto Z Play, que foi um dos smartphones que eu mais amei na vida, mas eu nunca me esqueci daquela coisa doida de testar os Moto Gs e de ver o quanto você conseguia extrair daqueles produtos com o preço que você pagava neles. O Moto G, eu lembro que o meu Moto G3 Turbo não foi mais que 800 conto e ele era muito completinho, 16 GB de memória interna era muito pra época, tá? Era um negócio muito gigante. O meu ainda tinha 32, que era o Turbo, ainda tinha tinha 2 GB de memória RAM, um a mais do que a versão normal, e ele era rápido, esquentava, mas ele era rápido, abria as coisas muito bem, tinha uma tela muito bonita pra época e tinha um design tão agradável, aquele design de concha, sabe? Que era muito comum na época do Galaxy S3, era muito comum do smartphone de plástico ter aquele design arredondado. Hoje é tudo muito quadrado, muito canto vivo, sabe? E hoje você coloca basicamente uma capinha no seu smartphone premium pra fazer com que ele tenha a mesma pegada na mão e o mesmo conforto que o Moto G tinha, por exemplo. Eu sinto falta das... Por que fazer borda de alumínio? Faz, mas faz as bordas arredondadas. Por que as empresas hoje querem fazer smartphone com borda quadrada, dura na mão? Isso não é confortável. E era muito louco ver as pessoas no metrô, no ônibus. Cara, foi uma coqueluche, foi uma coisa maluca ver que os Moto G se multiplicaram que nem gremlin quando você molha. Aí eu tô entregando a idade, né? Referência de velho. Se multiplicando que nem, sabe, que nem bicho doido se multiplicando. Que nem piolho, que nem, sabe, eu não sei, nenhum exemplo. Se multiplicando muito. Falar uma coisa jovem que se multiplica, que nem TikToker. Se multiplicando que nem TikToker. Pronto, você olha, tem um TikToker, tem um influenciador fazendo vídeo, então é isso. Nossa, mas se proliferou de um jeito maravilhoso e proliferou algo que era muito só da nata, da alta sociedade, da galera que tinha dinheiro. Tecnologia na mão das pessoas mais pobres. Eu acho isso muito incrível e o mais legal é que esse produto não é só icônico pelo que a Motorola ganhou com ele, ou pelo que o dinheiro que ela fez, ou pelo nome que ela deixou na história, o que não vai nunca mudar, mas por ter chegado, né, e despejado esse caminhão de recursos legais e ter colocado a tecnologia mais próxima de pessoas que não têm tanto dinheiro para comprar um smartphone muito premium. E aí a Motorola lançou linhas muito bem sucedidas, a linha Moto X foi muito bem enquanto durou, a linha Moto Z foi muito bem enquanto durou, hoje a linha Edge é muito incrível e vende muito bem também, mas a linha Moto G sempre vai ter um carinho especial no meu coração porque ela é muito importante. Ela sofreu mudanças e ela evoluiu com o tempo de uma forma muito boa. Ela foi de plástico enquanto o plástico durou, ela passou pro metal na época do Moto G5, quando os smartphones de alumínio eram hype. Ela foi pro Glastic na época do G7 e G8, quando o plástico que imitava vidro era hype. A gente bateu no Glastic também, o Glastic riscava, quebrava fácil. A Motorola foi finalmente para um Glastic mais avançado, com vidro fosco ou plástico fosco, na época do Moto G100. E agora ela tá na linha que ela tá seguindo basicamente o hype de 2023, que é o lance da traseira de couro vegano, ou a traseira desse vegan leather, desse material reciclado bonito, com esse soft touch que é muito interessante, que evita riscos e que mantém a durabilidade do produto, e as laterais de alumínio ou no plástico mais bem durável que ela achar. Então é muito louco que se você acompanha os Moto Gs, eles acompanham a evolução tecnológica. Eu acho que eles não eram, eles nunca tiveram na crista da onda, eles nunca foram os flagships que a gente fala, né? Porque o termo flagship na verdade é um termo muito interessante. A gente usa muito flagship aqui no Brasil, mas flagship é aquele barco que ia na frente da frota e que tinha a bandeira do grupo que estava representando. Então pensa que tem uma nau dos piratas ou uma frota de barcos e o barco maior, mais sisudo e que ia na frente, geralmente aquele barco com a bandeira do pirata, com a caveira do pirata de São Madruga, ou com a bandeira da companhia que estava seguindo, sei lá, do exército de tal país. O flagship era o navio com a bandeira, era o que ia na frente para mostrar que era o líder, que era o cara que
que tocava o curso da coisa, né? Então a gente chama o smartphone ou a tecnologia mais inovadora de flagship, porque é o smartphone que aponta para o futuro e é o top de linha, tá? Para quem não sabe, é um termo complicado, é só chamar de top de linha, mas enfim, é que eu acho o termo top de linha meio batido e tem muita coisa que pode ser top de linha sem ser flagship, na minha opinião. Mas o mais legal é ver que a Motorola continua se reinventando, continua criando um relacionamento muito bom com o público. Eu sei que ela vai mudar e talvez o Moto G não seja mais o que você espera no passado, mas o importante é que a gente tem que celebrar o passado pra lembrar que é uma marca icônica, é um produto icônico, e mesmo que a gente não esteja tão feliz com ela no futuro, talvez alguns de vocês não estejam, eu também não tenho nenhum problema, eu gosto dos Moto Gs como eles são hoje, e eu entendo que existem opções melhores e piores no mercado, e é muito legal ter essa opção. O importante é que a Motorola é uma empresa muito insistente, na minha opinião, e é uma insistência boa, tá? É uma empresa que foi teimosa, que foi resiliente e que é apaixonada pelo brasileiro, dá pra ver. É uma empresa que poderia simplesmente ter tirado o carro do Brasil e ir embora daqui, como tantas outras fizeram, mas ela fica até hoje, toma bordoada, vende num mercado cheio de impostos para um consumidor extremamente chato e exigente, e tem que ser, a preços complicados por conta dos impostos também, e para manter a concorrência ali, então a gente até entende. E a gente continua avaliando os Moto Gs e continua esperando que essa linha evolua. Eu tô muito louco para ver, sei lá, um dia um Moto G20, já teve o 200, mas a gente conta que já tá na 10ª geração. Eu tô falando que o dia que a gente tiver um Moto G 20ª geração, enfim, eu quero poder continuar cobrindo tecnologia para ver essa evolução. Agradeço muito a Motorola por todos esses anos aí de parceria, por todos os Moto Gs que eu já recebi para testes, e tenho muitas boas memórias e muitos episódios incríveis de memórias afetivas que envolvem o Moto G, e queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários também alguma memória boa sua, ou ruim também, você que sabe, alguma memória aqui embaixo com o Moto G. Me conta aí qual é a sua relação com os Moto Gs aqui no Brasil e na sua história como usuário de tecnologia. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos fãs da Motorola, ou pessoas que tiveram já Motorolas da sua família, enfim, compartilhe o vídeo e, por favor, se inscreva no canal, que ajuda bastante o meu trabalho e você não perde nenhuma novidade de tecnologia aqui no Brasil. Eu sou o Rudy Caro, um grande abraço pra vocês e até a próxima.